A verdadeira história de A Bela Adormecida, uma das mais conhecidas e amadas fábulas que existem. Nesse vídeo, vamos explorar como o famoso filme da Disney de 1959 se distorce, se adapta e até simplifica o conto original. Se você sempre achou que a história de Aurora, o Príncipe Encantado e a Maldição da Fada Má era apenas uma doce história para crianças, prepare-se para surpreender com as camadas profundas e muitas vezes sombrias que esse conto de fadas realmente carrega. A origem do conto, da Europa para o mundo. A história da Bela Adormecida tem suas raízes na Europa medieval, com diferentes versões surgindo ao longo dos séculos. Embora o conto de fadas tenha ganhado enorme popularidade com a adaptação da Disney, o original é muito mais complexo e muitas vezes sombrio. A versão mais antiga que conhecemos é de 1634, escrita por Giambattista Basili, um autor italiano. O conto de Basili, chamado Sun Moon Italia ou Sol Lua Itália, foi uma das primeiras formas documentadas dessa história e é bem mais cru e cheio de elementos que a Disney preferiu suavizar. Nesse conto, Thalia, o nome original da protagonista, é uma princesa que cai em um sono profundo após ser ferida por uma parte de um fuso. No entanto, a história que Basili conta é muito mais perturbadora. O príncipe, ao encontrar Thalia adormecida, não a desperta com um beijo, mas sim com um ato violento. Ele a engravida enquanto ela está inconsciente, e ela só acorda quando um dos filhos que ela teve de maneira inconsciente começa a sugar o espinho do seu dedo. É claro que essa versão não é exatamente o tipo de história que a maioria das crianças de hoje ouviria antes de dormir. Então, com o tempo, o conto foi suavizado e adaptado para se tornar mais palatável. No entanto, o tema central da história original permanece: uma princesa que adormece por um feitiço, mas em uma situação bem mais dramática, que até podemos dizer traumática. A versão de Charles Perrault, A Doce Transformação. A versão mais conhecida do conto no Ocidente vem de Charles Perrault, um autor francês, que publicou La Belle aux Bois Dormants em 1697, parte de sua coleção Contos de Ma Mère, Contos de Mamãe Ganso. Perrault foi fundamental na criação da versão mais polida da história, que é conhecida mundialmente hoje. Em sua versão, a história segue mais ou menos o formato do que a Disney usaria mais tarde, com uma princesa chamada Aurora, que é amaldiçoada por uma fada má, Carabosse, que prevê que a princesa vai espetar o dedo em um fuso e cair em um sono profundo. No entanto, uma fada boa, ou como Perrault chama, a fada madrinha, modifica a maldição, dizendo que, ao invés de morrer, a Aurora simplesmente cairia em um sono profundo até que um príncipe a acordasse com um beijo. Nessa versão, a trama é bem mais leve, com ênfase sendo colocada na luta entre o bem e o mal. A fada madrinha, como na versão da Disney, fez uma série de encantamentos para garantir que a princesa seja bem cuidada durante os anos de sono, até que o príncipe a encontre e a desperte com o famoso beijo. Perrault simplificou a história e a transformou em um conto de fadas muito mais amigável e adequado para o público infantil da época, criando o molde que a Disney usaria em sua adaptação de 1959. Os Irmãos Grimm, uma história mais cruel. Os Irmãos Grimm, os famosos autores alemães, também escreveram sua versão da história, publicada pela primeira vez em 1812. Embora não tão sombria quanto a de Basile, a versão dos Grimm contém elementos mais cruéis do que a versão de Perrault. Em sua versão, a princesa se chama Briar Rose, e como nas outras versões, ela é amaldiçoada pela fada má para espetar o dedo e cair em um sono profundo. A diferença aqui está no tratamento do príncipe e no final da história. O príncipe que encontra Briar Rose enquanto ela dorme não acorda com um beijo, mas com um ato mais passivo, esperando que ela simplesmente acorde por conta própria. Assim, os Irmãos Grimm, como em muitas de suas histórias, trazem à tona temas de vingança, punição e violência, de uma forma que seria impensável em muitas versões modernas de contos de fadas. Esses elementos pesados
deram à história uma densidade que a versão de Parrot não possui, e a Disney, claro, fez questão de suavizar ainda mais para torná-lo mais leve e feliz para sempre. A adaptação da Disney, o clássico imortal. Agora, falando sobre o filme da Disney, lançado em 1959, podemos ver como a campanha de entretenimento transformou esse conto de fadas em uma história completamente diferente, mas ainda assim muito poderosa. O filme segue a linha de Parrot, mas fez alguns ajustes para garantir que a história tivesse apelo para uma geração inteira de crianças. A primeira e talvez mais óbvia é a mudança do tom. A Disney, com sua forma mágica, cria uma história repleta de músicas, cores vibrantes e uma atmosfera que é muito mais leve e romântica do que as versões anteriores. A Fada Má, Malévola, foi transformada em uma vilã extremamente memorável, com um visual icônico e sua maldição, o sono eterno de Aurora, é julgado como uma grande trama central da história. Uma das maiores diferenças está no modo como o príncipe desperta a princesa. O beijo, que em versões anteriores foi uma forma de dominação ou mera casualidade, na versão da Disney é romantizado, tornando-se um símbolo de amor verdadeiro e do poder do príncipe encantado. Aqui a ideia do amor à primeira vista é um tema recorrente nos filmes da Disney, que se encaixa perfeitamente, contrastando com a narrativa mais pragmática dos Grimm e de Basile. Além disso, a Disney fez algumas escolhas claras em relação aos personagens secundários. As três fadas boas, Flora, Fauna e Primavera, são completamente inofensivas, fofas e amigáveis, contrastando com as figuras mais sombrias e complexas da história original. Isso cria um ambiente mais fantástico e menos moralmente ambíguo. A adaptação da Disney, com seu final feliz, pode ser vista como uma maneira de suavizar os aspectos mais perturbadores dessa história ancestral, oferecendo ao público um escape da dureza da realidade. No entanto, as versões mais antigas nos lembram que as histórias de fadas não são apenas sobre princesas e príncipes, mas também sobre as adversidades que enfrentamos e as maneiras às vezes inesperadas pelas quais podemos nos libertar delas. A Bela Adormecida, como tantos outros contos de fadas, é uma história que evolui com o tempo, sendo contada de formas diferentes conforme a sociedade é moldada. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!